Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Estimados, paz e bem. Sejam muito bem-vindos à central de podcast dos Freis Capuchinhos do Brasil, Reflexão do Evangelho. Eu sou o Frei Vilso e falo diretamente do Convento Santa Clara, em Londrina, Paraná. Estimados, iremos celebrar neste quarto domingo do mês de julho, em nossas comunidades de fé, o 17º domingo do tempo comum. As leituras propostas são: primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 18, versículos 20 ao 32. O salmo, conforme a versão hebraica, o Salmo 138, na versão grega, Salmo 137. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 12 ao 14. O Evangelho, Lucas, capítulo 11, versículos 1 ao 13. Com o coração aberto, eu te convido a ouvir a narrativa do Evangelho que diz: Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se, ao menos, por causa da impertinência dele, lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que alguém de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Estimados, quando comentávamos no 12º domingo do tempo comum sobre a pergunta que fizera Jesus aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E na sequência, e vós? Dizíamos que no Evangelho de Lucas, essa pergunta vem depois de um momento de oração de Jesus. De modo que Lucas coloca Jesus em oração em momentos que podemos dizer estratégicos, para mostrar o quanto a oração é fundamental na vida do cristão. Veja em quais momentos importantes Lucas coloca Jesus em oração: no batismo, antes da eleição dos 12, antes do primeiro anúncio da paixão, no contexto da transfiguração, após o regresso dos discípulos da missão, na última ceia, no Getsêmani e na cruz. A intenção de Lucas é evidenciar a viva comunhão entre Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Neste 17º domingo do tempo comum,
De modo particular, o evangelista começa o seu texto dizendo que Jesus estava em oração em um certo lugar. E ao terminar, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Veja que o evangelista não disse quem era esse discípulo, não dá nome a ele. Portanto, podemos intuir que o evangelista está dizendo que cada um de nós, ou seja, o discípulo sem nome, sou eu, é você, que em cada momento da vida devemos pedir ao Senhor que nos ensine a rezar. A oração é um dom, e por ser um dom deve ser pedido para que possamos tê-lo. Mas mais do que isso, nossa oração deve ser uma oração que tem como exemplo a oração de Jesus. O como Jesus rezava conta muito, pois veja, os discípulos, vendo-o rezando, e o modo como ele rezava, é que faz com que eles peçam para que os ensine. Não quer dizer que os discípulos não soubessem rezar, mas o modo de rezar de Jesus é que os motivou. Com certeza, a oração de Jesus não era uma oração mecânica, desprovida de sentimento. E aqui nós precisamos fazer um esclarecimento. Não podemos confundir desprovida de sentimento com sentimentalismo. A nossa oração precisa ter sentimento, mas não sentimentalismo. Também não era desconectada da realidade da vida, qual nós chamamos de intimista, como talvez pode ser a nossa. Por isso a importância de pedir ao Senhor que nos ensine a rezar como ele rezava. Então, feito o pedido, o evangelista apresenta a oração do Pai Nosso. Essa oração aparece também em um outro contexto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. Veja que as fórmulas usadas por um e outro evangelista apresentam significativas diferenças. Isso significa, provavelmente, que Lucas e Mateus colheram as suas fórmulas do Pai Nosso em tradições litúrgicas distintas. Isso nos faz entender que, antes dos evangelhos serem escritos, essas fórmulas já circulavam, independentemente entre os membros das comunidades. Dizíamos que a oração não deve ser mecânica. Mesmo que a rezemos cotidianamente, essa oração não pode ser mecânica, isto é, simplesmente um repetir de palavras, sem prestar atenção em cada termo rezado, pois ela é um diálogo entre nós que somos filhos e Deus que é apresentado como Pai. Esse é o primeiro detalhe na oração de Lucas. Nela é omitido o pronome nosso. E por que faz isso? Para a tradição judaica, era comum chamar a Deus de Pai, mas em seu sentido comunitário, coletivo. O povo como filho e Deus como pai de um povo. Mas não era comum em seu sentido individual, isto é, a pessoa dirigir-se a Deus como pai. Aqui está a novidade. Lucas enfatiza esse detalhe. Jesus apresenta aos seus essa possibilidade. Eu, pessoalmente, enquanto indivíduo que sou, preciso relacionar-me com Deus, tendo consciência de que Ele é meu Pai, por meio do seu Filho. Jesus tornou-nos filhos do Pai. Somos filhos no Filho. Sua relação com o Pai é perceptível. Os discípulos viram o modo de rezar de Jesus. Ele chama a Deus de Pai. Sua relação é uma relação
de ternura, de confiança. É isso que o evangelista quer enfatizar ao apresentar essa oração. Quer que a nossa relação com Deus seja uma relação de proximidade, de confiança, de ternura, na certeza que será ouvido, acolhido, entendido, como está no final do Evangelho. É certo que algumas pessoas têm uma imagem de pai um tanto distorcida, traumática, e chamar a Deus de pai pode causar desconforto, mas essa oração vem sanar tal realidade. Todo pai deveria proceder como Deus procede. Contudo, isso nem sempre acontece. Ele, Deus, é o modelo de paternidade e somente Ele é perfeito enquanto Pai. Os nossos serão, na medida do possível, semelhantes a Ele, mas carregados de imperfeição. Portanto, ao rezar essa oração, apresente a imperfeição do seu Pai terreno na perfeição de Deus. Até porque nesta oração há uma petição que diz: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Eis aqui um grande motivo para você perdoar. Na sequência do Evangelho, ou melhor, da oração, apresenta que Deus tem um plano para o mundo e para os homens e que estes precisam confiar nele. A partir do reconhecimento de quem é Deus em relação a nós, é que podemos elevar a Deus esses pedidos confiantes. A primeira petição é: santificado seja o teu nome. Deus é santo, independentemente do nosso reconhecimento. Porém, a comunidade cristã precisa testemunhar perante o mundo, por palavras e ações, a santidade de Deus. Deus é santificado na vida do seu povo e em cada membro, na medida em que é obedecido, pois na obediência encontra-se o reconhecimento da sua autoridade e da sua grandeza. A segunda é: venha o teu reino. A expressão reino de Deus significa o senhorio de Deus. O reino é dele, pertence a ele. É ele quem governa sobre nós. E quando nós pedimos venha, isso não quer dizer que ele já não esteja entre nós. Ele já começou na encarnação do seu Filho. Continua todas as vezes em que, com as nossas atitudes, tornamos manifestos para o mundo. Porém, ele terá sua plenitude somente quando encontrarmos-nos com ele na glória. Jesus é o reino. Ele implantou o reino do Pai. Mas nós precisamos pedir que este reino se torne manifesto. Seja uma realidade para aqueles que ainda não fizeram tal experiência. A terceira petição é: dá-nos a cada dia o pão de que precisamos. Veja que não é o pão supérfluo, é o pão de que precisamos. Jesus tem consciência de que nem todos têm um mínimo para a sua subsistência. Ele via isso ao seu redor, na Galileia, por onde passou. Veja, Jesus mostra-nos que a nossa oração não pode ser desligada da realidade. Precisamos pedir ao Pai, pois o pão necessário para subsistir em cada dia é um dom de Deus. É Deus que provê as necessidades dos seus filhos. Porém, admitir a dependência de Deus não elimina o trabalho pelo qual se obtém o sustento diário.
outro detalhe. O pão não diz respeito só ao alimento, mas a tudo o que o ser humano precisa para viver com dignidade. Assim, a oração questiona-nos se não estamos com o pão que pertence a alguém, mas o pão no seu sentido amplo. A quarta, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Aqui, o detalhe está na condição do perdão. Uma coisa está relacionada à outra. Pedimos para que Ele nos perdoe porque nós perdoamos. O evangelista mostra que o termômetro da relação com Deus passa pelo outro. Novamente, não existe uma oração verdadeira se as relações humanas não estejam no horizonte. A quinta, não nos deixe cair em tentação. Uma tradução melhor seria: não nos conduzas para a tentação. Por quê? Porque temos consciência da nossa fragilidade, da nossa incapacidade de resistir a tudo aquilo que é contrário ao seu reino. Se Ele, Deus, nos conduzir, nós vamos cair. Somente Ele tem o poder de nos afastar do mal. Por fim, temos essas duas pequenas parábolas contadas por Jesus, que quer atualizar tudo aquilo que está contido na oração. A primeira, do amigo importuno, dos versículos 5 a 8. E a segunda, nos versículos 9 a 13, que expressa a confiança em Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Porém, o ato de pedir coloca-nos em uma condição de necessitados, de pessoas que têm consciência de que somente Ele pode prover o que precisamos. E assim depositamos nele a nossa confiança e a certeza de que teremos muito mais do que pedimos. Estimados, penso que a liturgia deste final de semana vem ensinar-nos como rezarmos, ou como transformar as nossas orações desprovidas da realidade em orações que conjuguem o céu e a terra. Não podemos ficar em apenas uma realidade, céu ou a terra. Precisamos conjugar o céu com a terra com o céu. Jesus mostrou aos seus discípulos o Pai Nosso como modelo de oração. Depois desse ensinamento, ele assegura o atendimento desta oração, por meio de um exemplo que se dá no dia a dia. Sejamos, pois, este homem insistente e vivamos a bondade de Deus. Que a liturgia deste final de semana ajude-nos a viver a nossa fé. A todos, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.